Lira afirma que a maioria significativa dos deputados favorável à PEC das drogas. Então, afirmou hoje, gente, que há uma maioria significativa na casa que demonstra apoio considerável à PEC 45 de 2023, a qual visa criminalizar o porte e a posse de todas as drogas, independentemente da quantidade. Brás. Olha só, Ana. Hoje de manhã, o querido Lucas Campos, lá de Santa Catarina, do Monday Cast, né? Programa muito bom, quem não acompanha os meninos. O Lucas, às segundas-feiras, o Lucas e o Henrico Bianco, eles resgataram uma fala muito boa do professor Olavo, né? Um tweet antigo do Olavo, eu acho que de 2018, por aí. Ele dizia o seguinte, né? No futuro só haverá duas religiões, cu e maconha. E assim, na palestra que eu fiz em 13 Tilhas esse fim de semana, um dos assuntos que eu comentei foi justamente isso. É incrível como um tribunal, em tese que é um tribunal constitucional, um tribunal que deveria estar preocupado em julgar, né, questões jurídicas, questões jurídicas complexas, que, enfim, discussões de questões constitucionais, né, deveria chegar até ali digamos assim, a mais fina flor da complexidade dos tribunais brasileiros. Ele se propõe não só em legislar, que isso é um problema muito sério, como ele se preocupa em legislar sobre coisas que você fica perguntando: por que essa gente está tão preocupada com isso? Maconha, banheiro de gênero, aborto. Prioridades, né, Brasil? Sabe assim, assim, quais são essas prioridades? Por que essa gente tem essa prioridade? Por que essa obsessão com drogas e ideologia de gênero e aborto? Que desvirtua, não é? Realmente de um centro ali da sociedade. Quer dizer, nós somos um país que tem que não tem saneamento básico direito. Um país onde quase metade da população, alguns estados brasileiros, o Brasil é um continente, é uma discrepância imensa. A gente tem, como por exemplo, Paraná e Santa Catarina, onde quase 100% da população tem saneamento básico e água tratada, e a gente tem lugares como o Maranhão, por exemplo, né, que mais de... Eu posso estar chutando falando errado aqui, mas a última estatística que eu vi, pode ser que esteja desatualizada, mas no Maranhão cerca de 70% da população não tinha acesso a saneamento básico. Que realidade é essa? Entendeu? Na média geral, quase metade da população brasileira. Quando a gente pega os índices da região norte e alguns estados do nordeste, quase todos ali têm áreas onde 50%, 60%, 70% da população não tem onde... Literalmente não tem onde cagar. Entendeu? Assim, a questão mais básica. A gente mora num país que tem gente com... O maior problema do sujeito é saber se ele vai almoçar amanhã. Se ele vai conseguir pagar o aluguel, se ele vai conseguir pagar a conta de luz no fim do mês. A gente mora num país onde muitas pessoas não têm luz ainda. Eu morei em Rondônia 20 anos, morei por 20 anos em Rondônia, que é, digamos, o estado com mais infraestrutura, mais rico e mais bem organizado da região norte. E mesmo lá, que é um polo de agronegócio, é uma potência agrícola na produção de gado, de soja e tudo mais, a gente tinha focos, comunidades isoladas dentro do estado, né, que não tinham eletricidade ainda. E isso eu não estou falando de muito tempo atrás, eu estou falando de quando eu saí de Rondônia em 2017. Em 2017 existiam pessoas que não tinham eletricidade, que não tinha água tratada. A gente tinha que pegar água do rio para beber. Tá? É nesse Brasil, é nesse país, é nesse Brasil onde os caras estão preocupados com droga, aborto e homossexualidade, como se essas fossem assim as pautas, né? Estamos com tudo resolvido, nós somos a Suíça. Né? O brasileiro ele não tem preocupação com segurança. Aí vamos entrar num outro problema aí, né? Que é o STF, enfim,
prendendo gente por opinião, quer dizer, eu tenho Felipe Martins preso por dar opinião e eu tenho habeas corpus que o STF aceitou para traficante de droga. Então, quer dizer, a gente vive num país que é muito mais seguro você traficar droga ou você, sendo um homem barbado, entrar num banheiro de uma mulher. Isso é muito mais seguro no Brasil do que você emitir uma opinião contrária ao sistema, você emitir uma crítica ao STF. Então, assim, a gente tem que começar, falando de Olavo novamente, não é? A gente tem que começar a chamar as coisas pelo nome. Isso é uma coisa que o Olavo sempre falava, né? Chamar as coisas pelo nome. Então, assim, não tem mais essa coisa de interferência nos poderes, sabe? Isso é uma interferência. Isso é uma isso aí o judiciário está fazendo uma interferência no legislativo. A Câmara tem de parar de usar esse termo. O que está acontecendo de fato é um golpe. É um golpe. O STF está promovendo, está em andamento com um golpe. Um golpe para instalar uma ditadura comandada pelo STF. Isso é um golpe. Não tem outro termo, outra expressão para isso. É um golpe brando, um golpe branco, se queiram lá como queiram chamar isso, mas é um golpe. Entendeu? O STF está tomando para si todos os poderes da República, ele está se colocando não só como um poder moderador. Ele já é um poder moderador de fato, ele aproveitou esse vácuo de poder, sim, entendeu? E agora ele vai de fato passar a ser não só o poder moderador, mas ele quer passar a ser o poder centralizador do Brasil. E aí vem a pergunta que eu comecei, que eu abri aqui a nossa discussão. Por que num país onde as pessoas não têm segurança pública, onde as pessoas não têm saneamento básico, onde as pessoas têm preocupação sobre a sua segurança alimentar, a pauta, a prioridade do STF é maconha e aborto? Que nem é da competência deles, está falando. Então, a única resposta para essa pergunta é porque, assim, sinceramente, eu não acredito que gente como Dias Toffoli ou Alexandre de Moraes, entendeu, sejam pessoas, sejam wokes, entendeu, que, nossa, vão lá e batem palma pro sol, saúdam o limoeiro, entendeu, acreditam, né, na mãe natureza, na Gaia, né? Eles têm patrões. Isso é uma pauta comandada por alguém que está muito interessado, sabe? Esses são acordos, são pautas que têm que ser cedidas, têm que andar, porque essas pautas elas caminham em paridade, elas caminham com a mesma urgência no mundo inteiro, sabe? Por que a União, você vê gente, sei lá, como a Van der Leyen lá da União Europeia, a própria Angela Merkel. Você acha que a Angela Merkel é uma woke, aquela velha quadrada feita de Minecraft, entendeu? Forjada nos porões da Alemanha Oriental? Aquela velha, acho que se ela vê um maconheiro na frente dela, ela bate com um schnitzel na cara dele, assim, deve ter nojo de gay e de maconheiro. Entendeu? Como o próprio Lula. Você olha para o Lula, ele é a personificação do macho branco tóxico que a esquerda tanto odeia. Você acha mesmo que o Lula anda com maconheiro e travesti no palácio? Lula só janta com gente que usa Rolex e terno italiano. Lula não anda com maconheiro e travesti. Mas impõe isso aos outros, né? Exatamente. E essas pautas estão sendo levadas a toque de caixa na União Europeia, no Brasil, quer dizer... Quando a gente tem que entender que existe um consórcio muito maior do que o esquema político, um consórcio formado por magnatas, por grandes empresas, por grandes ideólogos, né, que empurram essas pautas, que são os patrões dos nossos governos. Sim, Brasi. E aí eles encontraram, então, meios de ação através dos ministros no STF, que já usurparam, então, esses poderes. E aí vem o Lira, então, dizendo que é com uma ação de reação aqui a isso, não é? Mas será que tem força? É difícil então, ter, né? Nesse tom, eu acho que tá muito brando, né? O problema é que o Lira não é um cara confiável, né? Pode ser que essa reação do Lira seja simplesmente um truco para ver assim pro STF, né? Eu vou bater mais forte e gritar na mesa e vamos ver o que vocês têm para me dar em troca. O duro da nossa política é justamente isso, a gente fica caçando. Exatamente. Agora, é claro, o Lira e todos os deputados estão... A gente tem eleições para prefeito esse ano. Sim. Todo mundo que está lá em Brasília precisa fazer os seus prefeitos para fazer a sua base. Verdade.
Entendeu? Então, assim, pega mal. Porque a população brasileira, de maneira geral, é contra essas pautas. A questão é esse ano eleitoral, A questão né? é esse ano. Pode ser que eles segurem esse ano, mas futuramente passa. Mas, assim, se a gente não tiver um congresso com políticos de verdade que tenham de fato capacidade para colocar um freio nesse golpe do STF, cedo ou tarde, tá? Isso aí vai ser aprovado no Brasil, vai ser liberado, vai ter até o Uber maconha igual já tem lá no Canadá. No Canadá já tem isso. Tem matéria minha no BSM explicando isso aí. Tem você pode comprar legalmente maconha pelo Uber no Canadá já. Né? Curiosamente, o negócio começou na cidade de Quebec. Ah. É sério, não é? É quando a realidade já te entrega a piada pronta, né? A vida imita o meme. Exatamente. É isso.